Vamos ler juntos? O meu propósito na vida é buscar a Deus de todo o meu coração e estabelecer meus planos em suas prioridades. Essa escolha quer dizer que nós estamos estabelecendo que vamos renunciar a qualquer coisa que desagrade a Deus, pelo privilégio de conhecer a Cristo e ter comunhão com Ele. Então, lê devagarzinho, você vai vendo que nesse ensino aqui, nós vamos compreender que Deus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Quando usamos apenas o título Deus, nós podemos entender que estamos falando do Deus Trino, né? Então, o Deus Trino nos deu o privilégio de conhecê-lo através de Cristo. Mas para conhecer Deus, o Pai, através de seu Filho Jesus, nós temos que estar disposto a dar esta prioridade, estabelecer a vida nesta prioridade. Os planos que nós tivermos a pretensão de fazer, nós submetemos a Deus antes mesmo de falar sobre eles. Por quê? Porque se não for da vontade de Deus, Deus estará tendo a liberdade plena de modificá-los. Com todo entendimento, que eu sei que os irmãos têm discernimento, houve uma época em que nós falávamos muito de sonhos, né? Os sonhos, meus sonhos, Deus fará cumprir teus sonhos e tal. Foi indo não é que eu desisti de certas coisas, não, mas eu me cansei dessa expressão. Porque na realidade eu não quero que meus sonhos, porque os meus sonhos não precisam de se cumprir, mas os sonhos de Deus para a minha vida precisam de se cumprir. Não é aquilo que eu idealizo. Agora, você fala assim, mas você tem que ter um desejo, você tem que ter uma aspiração. Deus coloca ela dentro da minha vida. Eu nunca havia planejado aceitar a Cristo. Deus colocou esse sonho, esse plano, esse propósito na minha vida. E chegou o dia em que eu queria Cristo. Estava em mim, não. Ali estava Deus gerando dentro de mim um novo desejo, um novo querer. Quando eu aceitei Jesus, Deus colocou dentro de mim um desejo profundo, uma inspiração. Eu deitava e dormia e acordava pensando, Deus, o Senhor pode me usar? O Senhor pode usar a minha vida para a glória do Teu nome? O tempo inteiro tentando me adequar à palavra de Deus para ser útil para Deus. Não era eu. Alguém dizia, você está muito dedicado, você está muito constante. Não. Não, esse pensamento não nasceu da minha cabecinha natural, dessa natureza decaída, não. Nasceu de Deus. Quando Deus quis que José tivesse a aspiração de ser um grande líder, porque isso começa lá na infância, adolescência dele. Quando Deus quis que isso começasse a brotar em José, a Bíblia diz que Deus deu sonhos a ele. Então não eram os sonhos de José, eram os sonhos de Deus para José. Entende como que parece sutil, mas faz toda a diferença. Então todos os sonhos que nós hoje temos plantado dentro de nós por Deus, de fato, estes sonhos agora são seus, porque primeiramente foram de Deus. Agora sim você pode dizer, eu sonho com isso porque eu sei que é Deus quem colocou aqui dentro. É isso que eu quero fazer. É isso que eu vou buscar para a glória de Deus. Como é que isso acontece na vida de Paulo, o apóstolo, né? Ele tinha esse propósito, essa escolha na vida? Tinha. Muito forte. Propósito de buscar a Deus de todo o coração, estabelecer seus planos nas prioridades divinas. Então ele escreve lá em Filipenses. Filipenses é essa carta, né, em que Paulo conta a respeito da origem dele no judaísmo,
fala da sua capacitação teológica como um rabino, como um líder, fala de todos aquela grandeza que Paulo conquistou no mundo religioso. Aí ele fala, e na verdade tenho também por perda todas as coisas que ele diz que não mais queria elas, não mais agarrava elas, é exatamente toda essa grandeza humana, religiosa que Paulo tinha alcançado. Ou seja, Paulo era um homem que dentro da área que ele agia, militava, ele era brilhante, né? Mas ele diz assim, tenho por perto todas essas coisas. Aliás, parece que Paulo tem até medo daquele brilhantismo dele, porque ele propõe, quase em todos os lugares, ele está propondo a perda de tudo isso. Eu costumo sempre, quando eu chego nesse texto aqui, aliás, vamos terminar a leitura do versículo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri, escolha dele, eu sofri a perda de todas essas coisas. E não estou triste por isso não estou chorando por isso não, porque eu as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Eu já vi uma vez, muito tempo, eu não sei nem quem pregou sobre isso, mas falar assim, irmãos, as coisas que Paulo abre mão, né, que é aquela glória do judaísmo, e todo o intelectualismo dele, toda a capacitação dele, ele chama de esterco, mas esterco não é tão ruim assim não, né, irmãos? Pode pôr no pé da árvore, ajuda, fortalecer a árvore. Só porque no sentido que Paulo está falando aqui, ele não quer isso para nada. Ele não quer aquela glória que ele tinha, aqueles requisitos que ele tinha. Ele tem até medo de mencionar isso e ficar um pouco impressionado com aquilo que ele era. Porque ele diz o seguinte, é isso que me atrapalha a ter o conhecimento espiritual de Cristo. Esse conhecimento espiritual de Cristo, irmãos, exige que nós abramos mão não apenas das coisas nocivas, até mesmo daquelas que parecem ser úteis. São úteis, mas não conduzem ao conhecimento espiritual. Está entendendo? Paulo está dizendo aqui que ele deixou a droga, ele deixou a cachaça, eu deixei tudo isso por amor a Cristo, como nós fazemos, né, no Ocidente. Os novos convertidos da igreja, muitos vêm contando uma grande vantagem. Antigamente gravava CD, fita cassete, para contar o testemunho, que passou pelo centro espírita, que matou o porco, que teve banho de sangue, que ficou numa sala não sei quantos tempos trancado. Eu vi várias pessoas contar testemunho assim, para dizer que deixou tudo aquilo por Jesus. Fala, misericórdia, deixou coisa ruim demais, hein? As coisas ruins dessas a gente deixa, não é por causa de... Você deixa pela sua inteligência, né? Então, Paulo não deixou, não foi isso, não. Ele está falando que teve por perda dessas coisas, eram coisas honrosas no meio dos homens. Mas Paulo estava olhando para um conhecimento espiritual de Cristo. Certo? Há um conhecimento religioso de Cristo, não vale quase nada esse conhecimento. Há um conhecimento intelectual de Cristo, da Bíblia, também não vale quase nada. Paulo está falando, eu quero ganhar a Cristo, eu quero que Cristo entre, entremeie na minha alma, no meu espírito, eu quero ser parte dele, eu quero que ele esteja em mim. É exatamente o ensino de João 15. Paulo então diz, para que isso aconteça, para que eu ganhe Cristo, eu tenho que abrir mão de muita coisa que parece boa, e é boa para o mundo, mas não faz nenhum sentido para um homem que chega a esse nível, dizer, eu quero conhecer Cristo espiritualmente. Eu quero que ele seja acrescentado a Paulo. E Paulo aprendeu muito cedo na vida dele, que quanto menos de Paulo, melhor. Quanto menos de Elcio, quanto menos de Divino, quanto menos de Lázaro, mais de Cristo. Para não deixar as irmãs de fora, quanto menos de Eunice, quanto menos de Nilva, melhor. Até que Cristo seja formado em vós. Meu Deus, que estágio, que posição, que lugar.
Que lugar tremendo é esse, hein, irmãos? Que eu possa ganhar a Cristo. Glória a Deus, né? Que não é negociar, não é barganhar, é ganhar. É porque também isso é fruto da graça. É um caminho possível para trilhar, porém é tão profundo que é preciso amadurecer bastante para entender o caminho para chegar nesse lugar de ganhar a Cristo no sentido pleno da palavra.